tomar o seu assento, glorificando. Aleluia! Antes de entrar no texto, eu quero parabenizar a igreja por dois motivos. Primeiro, porque está muito frio. E segundo, porque é o dia dos namorados e muitos deixou de comemorar o dia do namorado para celebrar o Senhor. Aleluia! Porque sabemos que Ele sim é o noivo perfeito da igreja. Então, se sintam privilegiados que tem a oportunidade de adorar o Senhor nessa noite. Deus colocou uma palavra no meu coração, no Evangelho, João, no seu capítulo 15, Glória a Deus. verso 18. Uma palavra, um texto bastante conhecido da igreja, mas que Deus falava fortemente ao meu coração e que vem até a calhar, podemos dizer assim, no dia do amor, no dia dos namorados, mas não tem amor maior do que o do nosso Deus. Aleluia! João, capítulo 15, seu verso 18. Todos encontraram? Quem não encontrou, acompanha aqui na deixou em nome de Jesus. Diz assim: se o mundo vos aborreceis, sabeis que primeiro do que vós me aborreceu a mim. E se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. É interessante que Jesus, ele vai dar suas últimas instruções para os discípulos. Esse não é qualquer culto, não era um seminário qualquer, era um culto particular somente para os discípulos, era um culto especial. Por quê? Porque sabemos que no seu capítulo 16 em diante até o 19, Jesus ele vai orar pelos discípulos, Jesus ele vai ser preso, e no seu capítulo 19 sabemos nós que ele vai ser entregue para ser crucificado. Ou seja, então Jesus convida os discípulos para um compromisso final, ensinando acerca não só dele, mas Jesus vai falar dele e do seu próprio Pai em João 15. Para entender o verso 18, vamos voltar ao verso 1 do capítulo 15. Por quê? Porque é importante entender aquilo que Jesus falou para os discípulos, o que ele tem para nós nos dias de hoje. Aleluia! Olha só o que diz o verso 1. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Ou seja, se ele está dizendo que ele é a videira verdadeira, Aleluia! isso significa e mostra e demonstra que tem videiras falsas. Meu Deus. Se não vejamos, olha o mundo como está cheio de falsos profetas, de falsa profecia, de engano, de mentira, espíritos enganadores entrando nas igrejas, bagunçando, e muitos têm uma visão espiritual, estão caindo em falsas profecias. Então, ele está dizendo para o discípulo: olha, não se engane, não se ilude. Vai vir muitos dizendo em meu nome, pastor Rafael, dizendo que cura, dizendo que faz, dizendo que isso e aquilo, mas não vai passar de espírito enganadores. Mas presbítero, eu vi a pessoa ali. Irmãos, o diabo também tem poder para atrair as suas presas, para levar junto com ele no fogo. Mas o maior poder está lá no céu, que vem do nosso Deus, que vem para mim, para vós, que somente existe uma videira. Aleluia! E ele vai instruindo os seus discípulos
E ele vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus. Tem que se achegar a Ele. Aleluia. Por quê? Porque o próprio Pai enviou o seu Filho para vir atrás das ovelhas perdidas. Aleluia. Nós não estamos aqui hoje porque nós decidimos lá atrás, porque nós achamos que era melhor para nós. Não, o texto diz que foi Ele que veio atrás de cada um de nós. Se sinta amado, igreja. Se sinta feliz. Tem quantos que já partiram sem conhecer o verdadeiro amor de Cristo? Quantos já foram sem conhecer o verdadeiro amor do Evangelho? E ele vai ensinando, ele vai dando essas instruções para o discípulo. E o texto diz, verso 3: toda vara em mim que não dá fruto, tira e limpa. Mas toda aquela que dá fruto, que dê mais fruto. Sabe o que é interessante aqui? Quem vai dizer assim, ó, no versículo, afirma o quê? Que vós já está limpo pela palavra. Olha só que interessante isso. Jesus está ensinando, pregando ali para os seus discípulos, dizendo que já era limpo pela palavra. Ou seja, o que limpa é a palavra, o que purifica é a palavra, o que salva é a palavra, o que transforma é a palavra. Glória a Deus. Tudo é pela palavra. Glória a Deus. Diz assim, Glória. o que é interessante é que essa palavra que limpou os discípulos foi a própria palavra do Evangelho. Se não vejamos, a história vai nos dizer que os discípulos, em determinado momento, eles pedem para que um grupo para de orar, para de fazer aquilo que Jesus mandou eles fazer. E o texto vai dizer, então, Jesus falou: não, por que mandou parar? Por que mandou parar de orar? Por que mandou parar o culto? Quem é por nós? Aquele que é a favor de nós, aquele que prega o mesmo Evangelho, deixa pregar, deixa orar, deixa louvar. E observe então que ali eles foram mais um ensinamento de Jesus Cristo para eles. Por que eles mandaram parar? Porque talvez no coração deles, no íntimo deles, somente eles podiam pregar, somente eles podiam louvar, somente eles poderiam interceder e orar. Mas Jesus falou assim: não, deixa eles também fazerem. Aleluia. E quando eles saíram, também Deus vai dizer, para fazer a obra de Cristo, em determinado lugar eles vão expulsar um demônio de uma pessoa, e aquele demônio não sai. E o texto diz não, que Jesus não escandaliza, chama eles no particular, e eles: mestre, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus vai dizer que tem casca de demônio que só sai com jejum e oração. Então vocês observam que o texto vai moldando eles, o Evangelho vai ensinando eles. E é assim comigo, é assim com vós. Ninguém entrou aqui já totalmente preparado e transformado. Há uma caminhada. Então assim, Jesus, Ele vai nos moldando, Ele vai nos moldando, ensinando aquilo que Ele quer para cada um de vós. Nós temos muitas coisas para aprender com a palavra de Deus. Olha só o que diz Lucas, no seu capítulo 9, verso 24 e 50, capítulo 9, verso 54 e 56. A Bíblia diz que Jesus e seus discípulos estavam indo para Jerusalém, para uma aldeia samaritana. E ali eles foram rejeitados. A cidade não quis dar abrigo, não quis dar refúgio, não quis dar apoio. O que chama a minha atenção, que dos discípulos, 2
Tiago e João. Falou: Senhor, rogamos que venha fogo do céu e consuma essa cidade, consuma eles. Jesus: não. O evangelho não é para matar e destruir, é para dar cura, salvação e transformação. Ou seja, quem é o verdadeiro discípulo, ele não amaldiçoa, ele não joga praga, não. Ele fala: ei, há um Senhor lá do céu, há um Deus que transforma, que liberta, que cura. Aleluia. Então eles foram aprendendo, então eles foram sendo moldados através da palavra. Entenda uma coisa: esses homens andaram com Cristo, sim ou não, igreja? Sim. E eles cometeram os erros, sim ou não? Sim. Cometeram. Andaram com Cristo, cometeram erros, mas não deixaram e nem abandonaram a Cristo. Aleluia. Sabe qual é o problema da igreja? É que quando comete um erro, uma falha, aí fala: Senhor, não, eu quero parar, eu não vou mais, para mim já dá, para mim eu não consigo mais. Ei, Jesus está falando: vinde a mim, todos estão cansados e oprimidos. Deus, aleluia. Eles não pararam, eles continuaram. Eles tinham muitos defeitos, como nós também temos, mas eles foram limpos pela palavra. Eu fiquei olhando o texto e falei: Senhor, aqui o Senhor está ensinando que eles estavam limpos. Eles já estavam limpos. Jesus deixa bem claro: vós já está limpo pela palavra, lá no verso 3. Aleluia. Que eu tenho falado. Glória a Deus, aleluia. Então ele já podia falar: eu estou limpo, estou salvo, segundo a palavra de Deus. O verdadeiro crente, adorador, tem que se sentir limpo pela palavra e salvo pela palavra de Deus. Aleluia. Porque Deus não opera na dúvida, Ele não opera na incerteza, Ele opera na convicção que a igreja vai estar limpa, que a igreja vai ser salva e que a igreja vai ser transformada. Mas peraí, mas não é o culto da vitória? É o culto da vitória, mas Ele quer nos limpar nessa noite. Aleluia. Eu quero ser limpo. Quem quer ser limpo? Quem quer ser limpo nessa noite? Ei, não é uma palavra dura, não. É o lavrador que está vindo. Quem é o lavrador? Nosso Deus. Ei, eu quero ser limpo nessa noite. Eu quero ser purificado nessa noite. Glória a Deus. Deus de maravilha. Aleluia. Glória, aleluia. Se não, vejamos, quantos de nós só cumprimenta quem nós quer, só fala com quem nós entendemos que devemos falar, só demos bom dia para quem acha que nós devemos falar. Meu Deus. E no meio da igreja, às vezes, não demos nem a paz do Senhor. Então observe que o lavrador está vindo para limpar. Por quê? Nós precisamos ser transformados todos os dias. Aleluia. Mas é o quinto da vitória. Vai chegar a vitória. Glória a Deus. Mas é necessário que o nosso Deus venha nos ensinar aquilo que Ele tem para cada um de nós. Olha só, Hebreus vai dizer assim, 12, 6 e 7. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita aquele que recebe por filho. Aleluia, Deus. O pai que ama, ele corrige. Aleluia. Mas o mesmo pai que corrige, ele açoita. O mesmo pai que açoita, ele também carrega no colo, ele cura, ele transforma. Esse é o seu Deus, esse é o nosso Deus. E o texto vai nos dizer, verso 5: eu sou a videira e vós a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim não podeis fazer nada. Aleluia. Quantas vezes a gente, quando era no mundo, mas até mesmo convertido, se não for eu não acontece, se não for eu não vá,
Tudo a gente coloca o eu, a força do nosso braço. Mas Jesus diz: ei, sem mim, vós não podeis fazer nada. E eu comecei a entrar na mensagem, e eu imaginei os discípulos como vocês estão aqui hoje, atentos, com os olhos fixados em Jesus, para as suas últimas instruções naquele dia. E esses seus olhos fixados e ouvindo o que o mestre tinha para falar. E Jesus continuou falando: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como vara seca e lançará no fogo que arde. Glória a Deus. A Bíblia vai nos ensinar diversas maneiras, diversos textos sobre fogo. Tem o fogo que protegeu o povo no deserto, sim ou não, igreja? Havia o que? Uma cortina de fogo. Tem o fogo que purifica o vaso de barro que somos nós. Aleluia. Passamos pela mão de Jeová, passamos pelo fogo de Jeová, para que o vaso venha se purificar, para que o vaso venha ficar forte, para que o vaso possa entender o processo de Deus na vida dele ou na vida dela. Glória a Deus. Mas também tem um fogo consumidor. Esse fogo consumidor está lá em Hebreus 12, 29. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Aleluia, glória a Deus. Aí você imagina agora Jesus, o próprio Deus que é o lavrador, seu filho nos ensina isso. Você imagina um lavrador vindo arar a terra. Ele vem adubar a terra, ele coloca a semente. Imagina Deus fazendo isso conosco. E é isso que Ele tem feito. Tem culto que a gente está pulando, tem culto que a gente está regozijando, tem culto que a gente está cabisbaixo, tem culto que a gente está triste, mas todo culto Ele está colocando uma semente no teu coração. Todo culto Ele está te podando, todo culto Ele está me podando, todo culto Ele está arando a terra, porque é necessário arar a terra, é necessário ter um coração voluntário, e aí nesse coração voluntário a semente ela vai crescer, ela vai germinar, ela precisa dar fruto, mas aonde? Na presença do nosso Deus. É tudo na presença de Deus. E por que Ele precisa tirar as folhas? Sabemos nós que tem folha que ela vai dar sombra, mas tem folha que vai nos sufocar. E se focar a gente morre, o fruto morre, a esperança morre, o sonho morre, tudo aquilo que tinha como projeto fica tudo para trás. Então nosso Deus, Ele vem, imagina Ele com a tesoura podando as folhas. Eu sei que esse ramo aqui vai dar fruto. Nós precisamos tirar essa folha que está atrapalhando, tirar o fundo, as pragas, e Ele vai o quê? Nos purificando, nos limpando. Por quê, presbítero? De toda imundícia desse mundo que tem atrapalhado do povo de Deus já chegar a Ele e falar: Senhor, eu reconheci como único, suficiente Salvador da nossa vida. Mas também a gente só quer a chave do carro, só quer as coisas dessa terra. Ele tem coisa maior para a igreja, e está lá no céu, no céu. A igreja tem que almejar o céu. Porque tudo isso aqui é passageiro. A Bíblia diz que Jesus estava ministrando e muitos discípulos o abandonaram. Mas com Pedro foi diferente. Ele era um crente de verdade, pastor. Ele era um adorador de verdade. Muitos estavam desistindo, criticando o ensinamento de Jesus Cristo, criticando aquilo que o pai dele mandou falar. Muitos falaram: não, essa palavra é muito dura.
coisa que não serve para mim. Muitos abandonaram, muitos discípulos, muitos seguidores, abandonaram o mestre, mas Pedro não. Pedro teve uma visão do alto. Ei, aqui é a videira verdadeira. Para onde eu irei, Senhor? Para onde nós iremos, Senhor? Se só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Se eu fosse você, eu amava a palavra. Temos que amar a palavra. Aleluia, Deus. A gente ama tantas coisas, mas não ama a palavra. Meu Deus. A palavra foi dura. Pedro não. Eu vou ficar. Pedro tinha a convicção, se ele ficasse agarrado à videira, como ramo, como galho, ele ia dar fruto. Aleluia. Glória a Deus. Porque nós lemos aqui: se o mundo te aborrecer, aí eu pergunto, o mundo tem aborrecido a gente? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Tem. Muitos problemas têm nos aborrecido, o mundo tem nos aborrecido. Mas ele lança uma palavra de consolo, de encorajamento para os discípulos. Ei, se o mundo rejeitar, se o mundo aborrecer, sabeis vós que rejeitou eu primeiro, sabeis vós que aborreceu eu primeiro. Ei, você está do lado certo, está do lado de Cristo, está do lado de Deus. Quem aqui nunca passou uma situação, falou assim, agora não fala mais comigo? Olha para mim e fala, nossa, você virou crente agora? Você não sai da igreja agora? Ei! Ele falou aqui para os discípulos, fica tranquilo. Não é que estão pegando no seu pé, não é isso. Porque quem é do mundo não quer se encontrar com Cristo. Então entenda que essa palavra que ele vai ensinando para os discípulos, e se vós estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, Aleluia. agora esse aqui vocês vão dar glória. Olha o que diz o verso 7. Se vós estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserem, eu vos será feito. Glória a Deus. Está vendo, pastor? Agora deu glória. E é para dar glória mesmo, sabe por quê? Porque se eu estou em Cristo Jesus, se Ele é videira, eu sou galho. Aleluia. Vós é galhos, vós é ramos. E se eu estou em Cristo, e eu pedir, e eu tiver agarrado a Ele, Ele vai fazer não porque eu sou merecedor, mas porque eu estou verdadeiramente agarrado à videira verdadeira que é Cristo. Temos que ficar agarrados à videira verdadeira. Olha o amor de Jesus Cristo por nós. Você acha mesmo que Ele tem o prazer de não abençoar? Muito pelo contrário, Ele tem prazer de abençoar os teus filhos e as tuas filhas. Aleluia. Mas Ele diz para o discípulo: fica agarrado na videira. E se vós verdadeiramente estiver agarrado a mim, me adorando. Aleluia. Não entendi, Pedro. Como assim? Chovendo você vem me adorar? Aleluia. No frio você vem me adorar? Aleluia. No calor você vem me adorar? Aleluia. Em época de festa você vem me adorar? Aleluia, Deus. Aonde você está andando, para onde você vai, você tem me adorado, você tem anunciado meu nome, você tem louvado eu nas suas madrugadas, na sua casa, onde você trabalha, onde você vê quem é agarrado à videira, não tem lugar, não tem hora, não tem momento, ele adora, ela adora, sabe por quê? Porque está agarrado na videira. É na videira. Oh glória. Nosso Deus é poderoso. Aleluia, Jesus. E eles recebem essa mensagem. Imagina eles só olhando um para o outro. E eles, aquele sorriso entre os discípulos. Era um culto especial como o de hoje aqui, ó. Aleluia. Presbítero só não, todo culto é especial e maravilhoso.
Mas esse texto aqui era só Jesus e os discípulos de Jesus. E ele diz assim no verso 8: nisto glorificado meu Pai, que dê muitos frutos, e assim serei os meus discípulos. Aleluia. Presbítero, que frutos são esses? Até agora você falou do amor, falou do culto, um culto especial, um culto maravilhoso. Mas que cultos são esses? Que frutos são esses? Olha o que diz a Bíblia em Gálatas, no seu capítulo 5, versos 22 e 23. Gálatas, se quiser pôr, pode pôr, em nome de Jesus. Gálatas, capítulo 5, versos 23 e 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Temperança. Aleluia. O verdadeiro adorador, o verdadeiro evangelho, ele transforma as criaturas de Deus. Aleluia. Como que eu posso ser chamado de discípulo se eu não tenho esses frutos? Como que eu posso ser um discípulo, um adorador, se o galho está seco, se o galho não está produzindo fruto? Que frutos são esses? É esses frutos aqui. A Bíblia diz que no final dos tempos o mundo vai dizer: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz prodígio e maravilha. Mas o texto também vai nos dizer: apartai-vos de vós que eu não conheço. E é aquele galho que ele cortou e jogou fora. Isso é muito sério. Estava até agarrado a videira, mas não estava dando fruto. Então hoje é noite de você pedir para Cristo, falar: Senhor, eu quero ser um ramo, eu quero ser um galho que produz fruto. Eu quero ser um galho que produz fruto, ó Pai. E nesse fruto do amor, é por isso que a palavra tem nos ensinado a ser forte e corajoso na presença de Deus. Aleluia. A palavra tem nos ensinado que devemos dar fruto para o reino de Deus. E você começa onde? Isso dentro de você mesmo. Quando você encontra o verdadeiro amor de Cristo dentro de você, você não vê dificuldade para dar a paz do Senhor, você não vê dificuldade de orar na madrugada, você não vê dificuldade de fazer algo para o Senhor, você não vê dificuldade para falar que Ele é bom, que Ele reina, que Ele salva, que Ele transforma. Quando você está dando fruto, você está andando pela rua e fala: ei, Jesus te ama, tem uma palavra, Jesus te cura, Jesus transforma, Jesus liberta. Ei, você está dando fruto e às vezes não está nem sabendo, mas é assim que Deus trabalha. Eu quero encerrar falando do amor de Cristo. 1 Coríntios capítulo 13, verso 3 vai dizer: agora pois, permaneça a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deles é o amor. Tudo isso para falar do amor de Cristo contigo. Glória a Deus. Gostaria de colocar de pé em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Eu quero encerrar dizendo: só quem é ramo, quem é galho, estenda as suas mãos. E repete comigo, fala: Senhor, eu quero dar fruto na sua presença. E aplaude o Senhor nessa